Salve, muito boa noite. Pois é, nós estamos de novo aqui no Frente a Frente, nos estúdios da Rede Vida, diretamente daqui de Brasília. A quarentena está começando a ser liberada aqui em Brasília. No Distrito Federal já estão abertos aí comércios de rua, shoppings, né? E ficando algumas áreas, como escolas, academias, área de show, cinema. Isso serão aí os últimos setores a serem reabertos. No Congresso Nacional, começam também as sessões presenciais. O ministro da Saúde, o general Pazuello, esteve lá presencialmente, né? E agora, a partir de agora, os deputados que quiserem participar presencialmente podem ou participar através do telefone. Nós estamos aqui hoje com o líder do Podemos, o deputado Léo Moraes, né, que está aqui presencialmente na Câmara e aqui também no Frente a Frente. Deputado, a gente falava aqui do governo Bolsonaro e muito se fala que não é o presidente que é o liberal e que puxou o governo, mas um grupo liberal que puxou o presidente Jair Bolsonaro para essa área. E ele vem, assim, vacilando em alguns pontos, principalmente em privatizações. Ele já excluiu bancos de privatização e o processo não está andando. O que o Podemos acha desse ritmo aí no processo de privatização? Agora ficou tudo quase que embaçado diante dessa pandemia, onde naturalmente, de forma acertada, nós temos que trabalhar o combate à disseminação, à proliferação dessa doença, inclusive ser transparente em todos os dados e informações. Mas fica muito claro que o governo não tem essa unidade, afinal tem sido muito difícil nos governos, em todos os governos pós-democratização, acontecer essa unidade. Existe uma ala que é a ala dos militares, existe a outra ala da economia, enfim, muitas vezes talvez não dialoguem como deveriam. Isso acaba postergando, protelando algumas medidas que, a princípio, elas deveriam acontecer, pelo menos pela plataforma que foi apresentada durante a campanha eleitoral. E isso tem gerado um conflito interno antes de chegar ao Congresso Nacional. Vai privatizar, não vai? Acharam, mas quantas empresas públicas, através de uma varredura... Tinha um monte de empresa pública perdida debaixo do tapete. De tudo isso, e que daí é importante acelerar, diminuir nesse aspecto, porque são agências, são empresas inócuas, que não têm utilidade, esdrúxulas, e que existe um impacto orçamentário em cima disso, financeiro também. E as outras que são as maiores... Para ter uma ideia, para o processo de privatização foi criada uma estatal para fazer... Exatamente, né? Então, assim, é um contrassenso, é uma incongruência, até mesmo no modus operandi, de como trabalhar. Então, é uma parte que vem do ministro Paulo Guedes, da Escola de Chicago, de que tenta apresentar o quesito do Estado mínimo para melhor a aceleração da economia, crescimento, e que encontra outra ala que, vocacionalmente, pelo seu histórico, tende a ser mais moroso no processo decisório. E outra parte menor, que também dentro do governo, que existe um fisiologismo histórico também. Agora, deputado, tem uma questão aí que, em tempos de pandemia, por exemplo, a privatização da Eletrobras, já tem muita gente no Congresso dizendo, olha, não é o momento de privatizar, porque vai vender a preço de banana, porque as pessoas, enfim, o dinheiro, né, há uma depressão aí no mercado como um todo, que enfim, não seria um bom negócio para o governo vender nesse momento. Há também uma ala no governo que agora defende que, para conseguir levar os projetos avante e sair desse atoleiro pós-pandemia na economia, que o Brasil vai entrar, já está entrando, segundo especialistas, inclusive o Banco Mundial divulgou ontem, que devemos ter aí uma queda de 8%. A partir daí, o senhor acha que vai ter condições de levar esse projeto de privatizações adiante? O senhor acha que vai ter que fazer isso, também o desenvolvimento, né, as obras de infraestrutura, com recurso público ou com recurso privado? Porque a gente não vê, assim, grandes interesses nesse momento aí em investimentos, né? Muita gente chegando para investir. Nós vamos encontrar o desconhecido. Acredito que vai existir um mundo novo. Vai ser necessário que a austeridade seja imperiosa. Não tem muita alternativa.
E não somente no Brasil, aí a questão é de saber em quanto tempo vão se reerguer, mas todos estarão nesse atoleiro, uns mais e outros menos, né? Nós temos o exemplo da Índia, nós temos Estados Unidos, quem sabe o Brasil nesse meio termo, né? Os Estados Unidos já conseguiu recuperar ali 13 milhões, se eu não me engano, de empregos. De empregos, mas lá é o emprego desregulamentado, é fácil contratar, fácil isso, demitir. por conta da facilidade que existe do horista e por aí vai, né? do considerado autônomo. Essa questão, eu quero deixar registrado, que até as pessoas que são pró-privatização, eles são muito céticos e cuidadosos no que diz respeito aos serviços essenciais, quanto às empresas que trazem a soberania nacional. Essa é uma discussão sociológica, que é mais profunda do que propriamente privatizar. O Banco do Brasil, por exemplo, o senhor defende a privatização? Nós fizemos... O próprio governo, o ministro Paulo Guedes falou naquela fatídica reunião lá do dia 22, e o presidente não deu nenhum sinal de que iria acatar aquela sugestão. Nós discutimos internamente já a respeito disso e nós não temos não tem consenso. Uma definição, um consenso, que é algo bem difícil de fazer a avaliação. O que nós gostaríamos muito é que tivéssemos mais competitividade e que, assim como os Estados Unidos, que é modelo do governo federal aqui do Brasil, que abrissem aí para, quem sabe, 500 instituições bancárias, ou 5 mil, ou 50 mil, como é o caso dos Estados Unidos. O que acontece no Brasil é que, se você coloca, por exemplo, através de estudos, R$500 numa poupança, depois de 10 anos você retira esses R$500, você tem R$950. Agora, se vem comendo na taxa especial, do cheque especial, os R$500 você deve quase 40 milhões para a instituição bancária. Então, assim, nós somos escravizados, chicoteados, justamente pela falta de competitividade e por ambiente de negócios, porque não acontece naturalmente também. 3 bancos, né? O Brasil tem Nós temos 5 bancos. Sim, 3 bancos privados. A última vez que eu olhei, são 134 cartas bancárias no Brasil. Mas essas cartas estão aí nas mãos ou de montadoras, né, que vendem veículos e tal, que fazem empréstimos ali, não operam no mercado. E essa concentração é cruel. E banco é uma coisa esquisita. Banco abre a hora que quer, fecha a hora que quer. Eu nunca vi nada parecido. E todos fecham no mesmo horário, obedecem um calendário esquisito. Está acima de juízo, porque o banco pode entrar na sua conta. Você chega lá e descontou algumas coisas que você não tem ideia do que seja. E ninguém está livre de banco hoje. Ninguém pode ficar sem banco hoje. Exatamente. Né? Isso é uma cobrança que o Partido Podemos já fez mais de uma vez. Seja através de requerimento, através de pedido de audiência ou até mesmo de projeto de lei. O ministro da Economia e o seu staff, eles conhecem muito de especulação, conhecem muito do mercado financeiro, mas não propriamente da rentabilidade e menos ainda do ambiente para circular dinheiro através da população. Isso é, todo governo ele é criado para evitar exatamente o anarquismo, vivemos em sociedade, mas o maior patrimônio, né? O maior espólio de qualquer governo, seja ele qual for, é sua gente, é seu povo. E o que adianta você atender a especulação, o mercado financeiro, não permitir, por exemplo, a diminuição de algumas taxações, ou então reverberar isso para a sociedade? Se você, de repente, deixa de lado o seu patrimônio. A saída para essa situação, um projeto do deputado Afif Domingos, que é a empresa de crédito particular, uma microempresa, uma pequena empresa de crédito, permitir que as pessoas emprestem dinheiro a empresas, né? Aí regula o mercado. E, outro lado, os bancos estão sendo atropelados pelos new banks, o banco pela internet, nós sem presença física. Vai atropelar. Dentro da própria reforma da Previdência, nós apresentamos exatamente essa discussão de diminuir a margem do lucro prevista na nossa legislação em relação às instituições bancárias. Eu não tenho dúvidas que seria um afogadilho para, quem sabe, democratizar e termos uma competitividade muito maior. Mas isso é tudo muito difícil que aconteça. E difícil vai ser retomar esses temas também, né, deputado? Em meio a essa questão que a gente ainda está vivendo, da pandemia, que é sério. Inclusive, voltaram mesmo as sessões presenciais no plenário da Câmara ou ainda está restrito a um pequeno grupo? Como é que está funcionando isso? Ainda está restrito. As sessões na Câmara, fisicamente, elas estão autorizadas para os líderes de partidos.
Quando existe uma exceção, caso não tenha o líder do partido, vai um representante, que seja o vice-líder ou algum outro colega de bancada. E também para os relatores, caso necessário, porque muitas vezes precisam discutir com os outros líderes para existir o consenso, porque foi fechado isso no início de tudo, através da resolução, com a mesa diretora, o presidente Rodrigo Maia, que nós iríamos votar matérias de consenso. Então, muitas vezes o relator precisa estar aqui para tirar parte da matéria, para excluir um artigo, um inciso, para encontrar esse consenso. O que eu posso também apresentar a vocês é que a Câmara tem sido muito mais eficiente, gastado menos tempo e entregado mais à população. A gente chega a votar 6, 7 projetos num dia de sessão com 2 medidas provisórias. Porque na semana, muita coisa. Quando o Zé Maria falou que estava funcionando tudo já, eu falei assim, não, gente... não é tudo, mas assim, parcialmente. Por exemplo, ontem teve uma audiência com o ministro da audiência com o ministro, mas não era todo mundo no plenário. Não, o Pazuello, os outros colegas estavam remotamente. Estava muita gente remota. Mas ele, lá... Inclusive, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, me disse na semana passada que uma das ideias é voltar a partir de 15 de julho. Mas, para isso, eles vão começar agora a fazer o ingresso. Quem entra, por exemplo, na chamada Zona Vermelha, que é aquela parte lá do bunker, onde ele montou o comando da sessão do Senado, por exemplo, ali a pessoa vai ter temperatura, para entrar no Congresso, vai ter que tirar a temperatura, preencher um formulário, colocando suas condições de saúde, e que até isso conseguir virar uma rotina para poder depois retomar a questão do plenário com uma presença maior dos senadores. Se você pensar a própria casa, o Congresso Nacional, a Câmara, o plenário, os corredores, é um local quase que insalubre, não tem ventilação, não é arejado, um pedaço é subterrâneo. Sabe se chover. E lotado, né? Não tem nem 513, não tem nem 513 circula cadeiras. Muita gente, então é um local propício para a proliferação de um vírus como é o coronavírus. Agora, existem alternativas, por exemplo, porque algo tem sido prejudicial. As comissões não foram montadas, os projetos não foram exauridos no seu debate, não tivemos profundidade nesses temas. Por isso que a produção aumentou. Então a produção aumenta. Porque concentrou. Agora, não que sirva de lição que essas comissões, na retomada, elas funcionem e que a gente consiga não ter consenso porque a divergência ela é saudável para a democracia, mas que possamos entender o que cada partido quer, como ele quer e, quem sabe, avançar, para a gente entregar mais para a população, porque não falta lei aqui no nosso Brasil, falta a aplicação dessa lei, né? A gente tem um arcabouço infindável, nós temos leis, normas infraconstitucionais, decretos, resoluções, agências reguladoras, é muita coisa. Existe um caminho. Colocamos dentro do plenário, porque é importante esse debate, a oposição sente falta, todos sentem falta. Colocamos as pessoas que são relativamente tidas como mais saudáveis ou mais jovens, e a pessoa da melhor idade, caso não queira, fica remotamente, porque de repente tem comorbidade, tem pressão alta, tem diabetes, tem problema cardiopata, tem problema do coração, é obeso, enfim. E daí, aos poucos, nós retomarmos e aí conseguir ter maioria dentro do plenário, que isso é importante. É difícil dizer o que vai acontecer depois. Ninguém sabe, nem cientificamente, o que vai acontecer, qual será a progressão desse vírus e muito menos o resultado na economia. O senhor citou uma palavra aí sobre estado mínimo e tal, mas já estão dizendo que acabou esse debate, né? Depois da pandemia, se supervalorizou o SUS e se supervalorizou também o papel do Estado, né? Mudou o conceito. Isso é muito importante. Muitas vezes você se apegar e defender ferrenhamente uma posição literária, da literatura, né, da teoria, e achar que aquela é a verdade absoluta, você dá com os burros na água, como diz a expressão. O pessoal de Chicago aí está colocando salário extra. Os Chicago Boys estão tendo que colocar exatamente o auxílio emergencial, que inclusive apresentamos um requerimento e um projeto de lei para que utilize os fundos infraconstitucionais. Nós temos 230 bilhões de fundos infraconstitucionais, mais de 240 fundos infraconstitucionais, junto com o corte de subsídios do Legislativo, como o presidente
apresentou de alternativa, que nós façamos isso não como gesto, mas também como economia do dinheiro para atender a população. Reunidos essas duas alternativas, nós conseguiríamos com tranquilidade estender o auxílio emergencial, quem sabe até o fim do decreto de calamidade, que seja no final do ano. E no valor de R$600. Existem alternativas. E quando o senhor está defendendo essa ideia? Defendo e apresentamos a medida legislativa. Está crescendo lá essa ideia. A gente defende porque não existe outro caminho. E aí eu queria fazer a ponderação e um paralelo. Boris Johnson, notadamente neoliberal do Reino Unido, colocou dinheiro para todo mundo no bolso, pagou até 80% do salário dos empregados da iniciativa privada e ajudou também na iniciativa da vida pública. Ele foi internado, né, com a Covid. Foi internado, escreveu a respeito. E assumiu que tinha errado de posição em relação à quarentena. Ninguém é perfeito e ninguém só acerta. Claro. É por isso que nós temos que temperar, muitas vezes, matérias oriundas do Executivo, calibrar esses assuntos para entregar o que é bom para a população. O auxílio emergencial, ele foi oriundo da Câmara Federal. Isso é, o governo federal, eu acredito que tem boa vontade, que tem boas ideias, que tem boa intenção, que quer fazer o bem para o Brasil, mas o Congresso também tem a sua dose, sua parcela de contribuição. Estados Unidos, do mesmo jeito. Os Estados Unidos fez um controle social pensado, planejado, a ponto de conseguir retomar aos poucos, e já está nessa fase de retomada. O que não pode é a gente querer fazer algo, volta atrás, Estado trabalha de um jeito, município de outro, briga, ideologizam e politizam um remédio, e a gente fica nessa confusão enquanto vamos empilhando as vidas, ou mais, os mortos, os cadáveres. Então, isso é muito importante. Não existe essa questão de neoliberal, ou sou defensor do Estado grande, inchado. Não é bem por aí, a gente tem que calibrar e saber o que é bom para o Brasil. Nem sempre o que se aplica num país que já é tido como primeiro mundo é bom para a gente, ou diferente disso, né? Então, a gente tem que ter muita tranquilidade, coerência, responsabilidade para entregar o que o Brasil precisa. E não entregar, muitas vezes, o que uma teoria de uma letra fria sugere para todos nós. Como é que o senhor vê a forma como a gestão da pandemia por parte do presidente Jair Bolsonaro? É difícil fazer essa avaliação. Nós temos um país que tem dimensões continentais, que desde o início já tinha ruído, já tinha um tom odioso e de desavença e de disputa entre o gestor, governo federal, e os gestores de estados. Isso já polui, já envenena as boas iniciativas e as boas ideias. Como é um fator novo, uma doença desconhecida, eu não posso bater o meu martelo e dizer que a cloroquina e a hidroxicloroquina faz bem e tem que ser distribuída a todos na fase inicial. Quem tem que fazer isso é exatamente quem estuda... Os médicos, né? A galope, os médicos... O governador do seu estado lá está distribuindo. Porque distribuindo agora que nós temos 100% da UTI privada e pública lotados. Nós estamos no pico, acredito, da pandemia. Agora que nós temos centenas de óbitos, maior número proporcional de servidores da saúde infectados e contaminados, exatamente no nosso estado de Rondônia. Isso que me preocupa, que muitas vezes procuram, a partir de um modelo que acha que dão certo, que é a manutenção do palanque eleitoral construído e montado ad eterno, para manter a sua militância orgânica ao lado, para fazer a defesa intransigente e visceral, seja lá o que for, que impede que boas ações sejam tomadas, porque não se discutiu isso lá atrás. Lá está em quarentena? Nós estamos colapsados. Por exemplo... então vai entrar em lockdown? O que eu quero dizer, exatamente, essa semana, nós estamos, no sábado, se eu não me engano, publicação de um decreto com uma nomenclatura diferente do lockdown. Se eu não me engano, política de medida restritiva, séria, bababá, bibibi. É o lockdown. Mas não quer falar que é lockdown porque talvez possa deixar insatisfeito o governo federal, no qual faz parte do mesmo partido. Mas se ali, às vezes, naquele momento, é importante que seja lockdown, se é bom para aquele momento, para ficar 8 dias lá, que se faça. E hoje, por exemplo, nós tivemos operação da Polícia Federal sob suspeita de irregularidades exatamente na Secretaria de Saúde do nosso Estado. O que foi dito e divulgado, inclusive nas redes sociais de colegas parlamentares aqui no Congresso Nacional, que foi a melhor medida, que o governo... não está acertando.
Não está acertando. As pessoas estão morrendo, não tem protocolo, não tem Você acha que fluxograma, devia não tem fechar atendimento. antes? Eu acredito, e hoje muitos empresários também defendem isso, e é difícil falar porque quase você fala no escuro. Você não tem segurança porque não conhece. Mas me parece que se tivesse ocorrido, pelo menos em alguns estados, já que o governo, pela STF, não tem autoridade para tal, tomado medidas mais drásticas, você conseguiria retomar com mais facilidade. Mas essa medida drástica não poderia ser muito no começo, porque você precocemente fecharia algo que não precisaria e prejudicaria o comércio. Então, depende de muito estudo. E, além do estudo, sobretudo, o teste em massa, que foi o que os Estados Unidos fez. E a gente não conseguiu fazer o teste em massa. Quando foi abrir os olhos, o restante do mundo já tinha comprado e deixado a gente como retardatário nesse circuito. Tem muita coisa ainda que a gente precisa ver e prestar muita atenção e se segurar nessa pandemia, porque às vezes sair abrindo tudo pode acabar trazendo, Goiás provocando agora, né? uma Goiânia tragédia. Parece que nesses últimos 3 dias aumentou pra caramba que eles abriram lá o comércio. É verdade. Nós vamos agora para o nosso último intervalo. Eu convido você ainda a ficar aqui com a gente. A gente volta em 2 minutinhos com o deputado Léo Moraes, líder do Podemos.